Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de equações irracionais. Então, para isso, vamos à definição do que seria uma equação irracional. Então, observe o seguinte, que toda equação que apresenta a incógnita no radicando é chamada equação irracional. Então, ele apresenta a incógnita onde? No radicando. Então, vamos observar o seguinte, aqui ó, temos três exemplos de equações irracionais. Vamos ao primeiro, ó. Raiz de x mais x igual a 2. Observe que a incógnita que x ó, está aqui ó, no radicando. Ou seja, essa aqui é uma equação irracional, certo? Vamos observar o segundo exemplo que temos aqui, ó. Raiz de x mais 1 igual a x. Observe que aqui também ó, temos a incógnita onde? No radicando, certo? E aqui o terceiro exemplo que temos, ó, 2 mais raiz quadrada de x mais 2 igual a 0, certo? Então, observe que a incógnita aqui está onde? Está no radicando. Então, esses aqui são três exemplos de equações irracionais, certo? Então, vamos prosseguindo aqui com a seguinte informação, que diz o seguinte, ó, que para transformar uma equação irracional em uma equação racional, elevamos os dois membros da equação a uma potência conveniente. Então, vou até sublinhar aqui, ó, potência conveniente. Isso aqui vai ser muito importante, certo? Para os próximos passos que vamos fazer aqui, para resolver essas equações. Então, observe o seguinte, que aqui uma equação irracional, vamos transformar em uma equação racional para resolver a equação racional, certo? E depois, certo? Verificar se a solução da equação racional também é solução da equação irracional. Quando falamos aqui em elevarmos os dois membros da equação a uma potência conveniente, quer dizer o seguinte, que eu tenho aqui uma equação irracional, para transformar em uma equação racional, esse radical aqui ó, vai ter que ser cancelado, ou seja, eu não vou mais trabalhar com raízes quando eu estiver em uma equação racional. Então, vamos observar o seguinte aqui que temos. Observe que quando falamos em uma potência conveniente, é interessante observar quem? O índice aqui, certo? Então, vamos observar o índice. Ó. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, aqui eu tenho uma raiz quadrada, aqui eu tenho uma raiz quadrada. Quando falamos em potência conveniente, seria o seguinte, seria elevar a uma potência que cancele quem? Que cancela o expoente com o índice. Ou seja, se aqui é raiz quadrada, eu vou elevar aqui a potência 2. Se aqui fosse índice 3 aqui, raiz terceira, ele iria elevar a potência 3, certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Ao fazer isso, podemos considerar as raízes que não valem para a equação irracional dada. Portanto, sempre temos de fazer a verificação dos resultados encontrados. Ou seja, quando encontrarmos a solução da equação racional, vamos verificar se ela também é solução da equação irracional, porque pode ocorrer dela não ser, certo? Então, temos que ficar atento a essas informações. Então, para isso, agora vamos fazer exemplos. Então, vamos aqui ao primeiro exemplo que temos aqui, ó. Fizemos aqui, ó, todo o passo a passo. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer ele aqui. Então, observe que a equação que temos aqui, ó, quem? É raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Observe que ela é uma equação irracional, porque eu tenho aqui ó, no radicando a incógnita, no caso x da gente. Então, vamos pensar o seguinte, observe o primeiro passo. O primeiro passo vai ser aqui, ó, elevar uma potência conveniente. Quem é a potência conveniente? Observe que aqui ó, o índice é 2. Então, eu vou levar ambos os membros à potência 2, certo? Professor, se aqui fosse 3 aqui o índice, ele iria elevar a potência 3? Sim, ele iria elevar a potência 3. Então, vamos observar o seguinte aqui, ó. Elevando a potência 2, ambos os membros, então eu vou ter, ó, raiz quadrada de x mais 5 elevado ao quadrado, igual a x menos 1 elevado ao quadrado. Observe que esse índice aqui 2 e aqui o expoente cancela. Então, vai ficar só quem está aqui dentro do radical, ou seja, vai ficar o radicando. Quem é o radicando aqui? Ó?
é x mais 5. Então, aqui ó, ficou x mais 5. Igual. Aqui ó, eu tenho o quadrado, certo? Da diferença de dois termos. Então, como vai ser o desenvolvimento desse quadrado aqui? Ó? É quadrado do primeiro. Quem é o quadrado do primeiro? O primeiro é x, então x é o quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1. Ou seja, 2 vezes x é 2x, e 2x vezes 1 é exatamente 2x. Mais o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Observe que agora ó, temos essa equação aqui. Ó, não temos maior, o radical. Então, vamos observar o seguinte aqui. Ó. Aqui eu vou pegar esse membro aqui, vou deixar ele aqui. E quem está no primeiro membro, eu vou colocar ele no segundo membro. Então, observe que se eu vou mudar ele de lado, vai mudar o quê? O sinal. Aqui está positivo e aqui está positivo. Então, aqui ó, já fica negativo e negativo. Agora, vamos certo? Juntar termos semelhantes. Com x quadrado só tem esse aqui, ó. Só tem esse, então, repetiu. Com x eu tenho quem? Eu tenho menos 2 menos 1x. Então, menos 2 menos 1 é exatamente menos 3, certo? E aqui, ó, o menos 5 mais 1. Ou seja, 1 menos 5 aqui vai ser exatamente menos 4. Observe que agora eu tenho uma equação racional, certo? Então, essa equação racional aqui, ó, é uma equação do segundo grau com uma incógnita, que é exatamente quem? O x. Então, observe o seguinte, que aqui, ó, vamos usar a nossa fórmula resolutiva. Primeiro, vamos dizer aqui quem é os coeficientes. Então, aqui, x quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Quem é a? A é exatamente o valor que acompanha aqui o x quadrado. Ou seja, nesse primeiro aqui é 1. Aqui, ó, quem é b? Menos 3. E quem é c? Menos 4. Observe que agora ó, vamos encontrar o discriminante, ou seja, vamos encontrar delta. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado aqui que eu tenho. Quem é b? B é exatamente ó, menos 3. Então, vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes, quem é o valor de A? É exatamente 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? É exatamente ó, menos 4. Então, agora aqui é o quê? É continhas. Então, menos 3 elevado ao quadrado é quem? É 9. Aí, menos aqui com menos aqui, ó, nessa multiplicação, dá exatamente ó, mais 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 4 é exatamente 16. Então, temos aqui ó, 9 mais 16. Então, quem é o discriminante? Ou seja, quem é delta? Delta é igual a 9 mais 16, que é exatamente 25. Se delta aqui deu 25, delta é maior que zero. Então, isso me garante que eu vou ter duas raízes reais e diferentes, que vão ser dadas por quem? Por x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, quem é x? X vai ser menos b, menos, quem é o valor de b? Ó, menos 3. Então, menos 3. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? Delta é exatamente 25. Então, a raiz de 25. Dividido por quem? Por 2 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? É 1. Então, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui, ó, vamos só fazer regrinha de sinal. Ó, menos com menos é mais. Então, repetiu quem? O 3. Mais ou menos a raiz de 25 é quem? É exatamente 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Dividido por 2 vezes 1. Quem é 2 vezes 1? É exatamente 2. Então, aqui ó, vamos separar os dois ó, em x' e x duas linhas. Ou seja, eu vou considerar primeiro o positivo aqui e segundo o negativo. Então, observe o seguinte. Quem é x'? É 3 mais quem? Mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 dá exatamente 8. E 8 dividido por 2 dá exatamente 4. Então, observe que aqui ó, encontrei x' e x' é exatamente 4. Quem vai ser x duas linhas? Vai ser exatamente ó, 3 menos 5 dividido por 2. Então, quem é 3 menos 5? 3 menos 5 dá exatamente menos 2. E menos 2 dividido por 2 dá exatamente menos 1. Ou seja, encontramos que x' é igual a 4 e x duas linhas é igual a menos 1. Então, essa aqui é o conjunto de solução da equação racional. Agora, vamos verificar se esses valores aqui, 4 e menos 1, também são soluções da equação irracional. Ok? Então, prosseguindo,
Para determinar as raízes da equação irracional dada, precisamos fazer o quê? A verificação com os valores obtidos para a incógnita x. Ou seja, eu vou verificar o meu conjunto de solução da equação racional, que foi 4, aqui ó, 4i menos 1, para verificar se ele é solução também da equação irracional. Então vamos começar com quem? Ó? Para x igual a 4 eu tenho a equação irracional, que é raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Eu vou substituir o valor de x por 4 e verificar se é solução. Então observe o seguinte, que aqui onde tem x, vamos substituir por quem? Por 4. Então vai ficar aqui, ó, 4 mais 5 igual a 4 menos 1. Então, ó, 4 mais 5 aqui é exatamente 9, ou seja, eu tenho a raiz de 9. E 4 menos 1 é exatamente 3. Então, raiz de 9 é exatamente 3. E 3 é igual a 3. Ou seja, eu tenho uma igualdade aqui, ó. 3 igual a 3. Então, eu sei que 4 aqui, ó, x igual a 4, é solução da minha equação irracional. Por quê? Quando substituímos os valores aqui, encontramos uma igualdade aqui, certo? Agora, vamos fazer para quem? Vamos fazer aqui para x igual a menos 1. Ou seja, onde tem x aqui na minha equação irracional, eu vou substituir por menos 1. Então, aqui ó, vai ficar menos 1 mais 5 igual a quem? A menos 1 menos 1. Menos 1 mais 5 é igual a 4. E menos 1 menos 1 é igual a menos 2. Então, observe que a raiz de 4 é 2. 2 é igual a menos 2? Não. 2 é diferente de menos 2. Ou seja, menos 1 aqui não é solução da minha equação irracional. Ou seja, quem vai ser o conjunto de solução da minha equação irracional? O conjunto de solução vai ser formado apenas pelo valor aqui 4, certo? Então, 4 é o conjunto de solução aqui da minha equação irracional, certo? Então, vamos para o nosso segundo exemplo que temos, ó. Raiz quadrada de x menos 3 aqui, mais 5 igual a x. Então, observe que aqui ó, eu vou deixar só essa raiz aqui no primeiro membro, ou seja, esse 5 aqui que está positivo no primeiro membro, vamos colocar ele no segundo membro. Então, colocou ele no segundo membro, ele vai trocar o quê? De sinal. Aqui está mais 5, que vai ficar menos 5. Observe que aqui ó, vamos elevar o quê? Ambos os lados aqui ao quadrado, certo? Ou a potência 2. Por quê? Porque aqui ó, tem um índice 2 aqui. Então, um 2 aqui desse expoente vai cancelar, ou seja, o nosso objetivo é eliminar esse radical aqui, ficar só quem está no radicando. Então, observe o seguinte, que aqui ó, temos raiz quadrada de x menos 3 elevado ao quadrado. Observe que vai cancelar o expoente aqui com um índice, ou seja, vai ficar só o radicando, x menos 3. Igual, ó, esse quadrado aqui dá diferença de dois termos. Observe, ó, x menos 5 elevado ao quadrado. Qual vai ser o desenvolvimento dele? O primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro ao quadrado? É o x. Então, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5. Ou seja, 2 vezes x é 2x, e 2x vezes 5 é exatamente 10x. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo aqui? É 5. Então, 5 ao quadrado é quem? É 5 vezes 5, que dá exatamente 25. Então, foi justamente o que ficamos aqui, ó. X menos 3 igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. Então, qual é o passo que vamos fazer agora? Vamos colocar esse aqui aonde? No segundo membro aqui. Então, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar exatamente ó, x quadrado menos 10x mais 25. Aí, ó, aqui está mais x, veio para cá, menos x, certo? Esse menos 3 aqui ficou agora positivo, ó, no segundo membro, mais 3 igual a quem? Igual a zero, porque aqui eu não tenho mais ninguém no outro membro. Então, x quadrado menos 10x mais 25 menos x mais 3 igual a zero. Então, agora ó, vamos, certo, juntar os termos semelhantes. Ó, com x quadrado só tem esse aqui, então, repetiu. Com x aqui eu tenho menos 10x menos 1x. Então, menos 10 menos 1 dá exatamente menos 11x. Aí eu tenho aqui, ó, 3 aqui, ó, mais quem? Mais 25. Ou 25 mais 3 aqui. 25 mais 3 dá exatamente 28. Igual a zero. Observe que agora eu tenho uma equação racional, certo? E essa aqui ó, é uma equação do segundo grau na incógnita x, ou seja, com uma incógnita. Então aqui agora vamos para a fórmula resolutiva, que diz o seguinte, ó, vamos primeiro
obter os valores aqui dos coeficientes A, B e C. Então, quem é A? A é exatamente o valor que acompanha aqui o x². É exatamente quem? É exatamente 1. Então, A é 1. Quem é B? Menos 11. E quem é C? É exatamente 28. Agora, vamos encontrar quem? O discriminante, ou seja, vamos encontrar delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem vai ser delta? Delta é igual. Quem é o valor de B? Eu tenho aqui, ó, menos 11. Então, vai ficar menos 11 ao quadrado. Menos 4 vezes quem é o valor de A? É exatamente 1. Vezes o valor de C, que é exatamente 28. Então, eu tenho que delta é igual. Menos 11 ao quadrado é quem? É menos 11 vezes menos 11. Menos com menos mais. 11 vezes 11 dá exatamente 121. Menos 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 28 dá exatamente 112. Então, quem vai ser o discriminante? Ou seja, quem vai ser delta? Delta é igual a 121 menos 112. Ou seja, delta é igual a 9. Então, esse delta aqui foi o número maior que zero. Então, isso garante o quê? Que eu vou ter raízes reais e diferentes aqui, como solução da minha equação racional. Então, quem vai ser, ó, x aqui? X é igual aqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, quem é x aqui? Menos da fórmula. Quem é o valor de b? Menos 11. Então, menos 11. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? É exatamente 9. Dividido por 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? É exatamente 1. Então, 2 vezes 1. Então, quem vai ser x? Menos com menos aqui deu mais. Então, 11 vai ficar positivo. Mais ou menos. Quem é a raiz de 9? A raiz de 9 é exatamente 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Dividido por quem? Por 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? 1. 2 vezes 1 é 2. Então, agora vamos considerar o quê? O positivo e o negativo. Ou seja, eu vou calcular aqui, ó, o x' e o x, duas linhas. Então, primeiro aqui eu vou considerar o positivo. Depois eu vou considerar o negativo. Então, quem é x'? É 11 mais 3 dividido por 2. 11 mais 3 dá exatamente 14. 14 dividido por 2 dá exatamente 7. Então, x igual a 7 é uma solução dessa minha equação racional. Quem vai ser x duas linhas? Vai ser exatamente 11 menos 3 dividido por 2. 11 menos 3 dá exatamente 8. E 8 dividido por 2 dá exatamente 4. Ou seja, eu tenho, ó, as duas soluções aqui. Quem é o conjunto de solução da minha equação racional? É exatamente 7 e 4. Então, prosseguindo, agora vamos para onde? Vamos para a equação irracional. Vamos voltar para ela agora. Ó, para determinar as raízes da equação irracional dada, precisamos fazer a verificação com os valores obtidos, certo? Para a incógnita x, certo? Então, observe que agora vamos fazer a substituição dos valores, ou seja, a substituição lá da minha solução da equação racional aqui na equação irracional e verificar se esses valores também são soluções da minha equação irracional. Então, vamos começar com x igual a 7. Então, onde tem x aqui na minha equação irracional, eu vou substituir por 7 e verificar se teremos uma igualdade. Então, aqui, ó, onde tem x vai ficar quem? 7. Ou seja, 7 menos 3, ou seja, ó, no lugar de x, 7, então 7 menos 3, mais quem? Mais 5 igual a x. X é 7. Então, ó, observe que 7 menos 3 é 4. Mais 5 igual a 7. Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é exatamente 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, ficou com 2 mais 5 igual a 7. Observe que 2 mais 5 é 7. E 7 é igual a 7. Ou seja, x igual a 7 é uma solução da minha equação irracional. Agora, vamos verificar se x igual a 4 também é solução. Onde tem x aqui na minha equação irracional, eu vou substituir por 4. Então, temos aqui, ó, 4 menos 3 mais 5, certo? Igual a 4. Ou seja, raiz quadrada aqui de x menos 3 vai ficar raiz quadrada de 4 menos 3. 4 menos 3 é quem? É 1, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 1 mais 5 igual a 4. Quem é a raiz de 1? É exatamente 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1. 1 mais 5 igual a 4. 1 mais 5 é exatamente 6. 6 é igual a 4? Não. 6 é diferente de 4. Ou seja, x igual a 4 não é solução da minha equação irracional.
Então, quem vai ser o conjunto solução da minha equação irracional? Vai ser só quem? Vai ser só o 7, certo? E assim finalizamos nossa aula.